Olá, você está assistindo ao programa aqui na TV da Cidade, seja muito bem-vindo. Hoje, mais um programa especial aqui transmitido pela TV da Cidade, canal 20 da NET e também pelo YouTube, né? Se você quer receber as nossas notificações aí, clica no sininho, dá um joinha aí para que mais pessoas possam receber o nosso programa, né? E ter essa pulverização de informação aí na internet. Hoje nós estamos recebendo aqui um especialista em energia solar. Estamos recebendo aqui Michel Kazmierski. Ele é diretor da TAB Energia aqui de Joinville e vem falar um pouquinho a respeito da questão da energia renovável, sustentabilidade, energia solar. Tudo bem, Michel? Tudo bem, tudo bom, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre muito importante, né, e estimulante a gente conversar sobre a energia renovável, né, e sobre o grande impacto positivo que ela traz aí para a nossa sociedade. Então, muito obrigado pelo convite. Legal. Falando em impacto positivo, como você falou agora, faça uma avaliação, como é que está a questão da energia solar Brasil, Santa Catarina e também aqui na região norte, Joinville. Perfeito. Antes de falar de energia solar, né, que é uma energia renovável, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é um grande expoente mundial em energias renováveis, né? A gente é um exemplo no mundo. O que está acontecendo agora? Além de ser um exemplo, a gente está inovando, a gente está intensificando o nosso uso da energia renovável e especialmente energia fotovoltaica, né? A gente saiu de um panorama de 3 a 4 anos atrás de quase nenhum uso, em função do custo, né? Do custo que tinha para adquirir e usar energia fotovoltaica, para hoje cerca de 1,5% de toda a matriz energética do Brasil sendo consumida pela fonte solar, né? Poxa, 1,5%, né? A gente tem que lembrar que nesse período o consumo de energia aumentou também, né? Então a gente está vencendo o aumento de consumo de energia e aumentando o percentual de energia que é consumida dessa fonte. A gente está falando aí de cerca de, em 4 a 5 anos que o mercado começou a ficar viável, a gente está falando de cerca de 100 bilhões já investidos nesse mercado, né? E Santa Catarina, por mais que seja um estado pequeno, ela hoje figura entre os top do Brasil na adoção dessa tecnologia. Então, Joinville, a gente está entre o primeiro e o segundo do estado, né, que mais tem potência instalada e se destaca bastante aí no setor comercial e industrial, né? Então, a nossa característica econômica aqui, ela se destaca bastante no investimento de energias renováveis, né? Então, eu entendo que é um pouco ou bastante do nosso, né, o nosso ponto cultural, né, que a gente aqui na nossa região pensa não só, né, no desenvolvimento das coisas, mas no impacto que os negócios têm na sociedade. Então, esse é o nosso entendimento aí. Legal. A gente tem visto, né, muitos telhados, muitos terrenos com as placas fotovoltaicas, né, e tem um crescimento vertiginoso a respeito da energia solar, né? O pessoal está procurando pela energia. Sim, sim. Principalmente nesse final de ano agora, né? A gente vê que o período de final de ano, normalmente, nesse mercado, é quando a gente tem mais demanda. Nesse ano, em especial, em função da lei que foi aprovada no começo do ano, que deu um prazo de carência para quem se interessar em investir e garantir uma janela, né, regulatória, que até 2045, né, vai proporcionar uma isenção de uma cobrança de uma parcela, né, de uma não compensação de uma parcela da tarifa de energia. Então está um momento bem interessante, né, no mercado. A gente está tendo muita procura, né, principalmente de grandes empresas, né, sejam grupos financeiros, grandes indústrias, comércios, redes, né, para fazer investimentos, tá, em energia renovável, pensando sim no retorno financeiro, que é excelente, né, bem acima de taxas hoje de investimentos em CDB, por exemplo, né, renda fixa, e também pelo impacto, né, que esse investimento traz para a sociedade, né? Então a gente pode usar esses exemplos, né, indo um pouco mais além da tua pergunta, né, por que está sendo procurado, então pelo retorno financeiro e também pela liderança, né, pelo exemplo, pela questão do impacto social, de compensação de mitigações, na verdade, de impactos no meio ambiente, né, e também a questão do uso do marketing, né? Então imagina que hoje o consumidor ele vai poder optar, né? Eu posso consumir esse produto dessa empresa que faz o seu papel ou dessa empresa que, além de fazer o seu papel, pensa no futuro, né? Ela está tendo uma contribuição um pouco mais ampla para o lugar que ela está inserida, né?
O que você falou ali é o marco legal da energia distribuída. Isso, né? exatamente. Foi assinado agora em janeiro? 6 de janeiro de 2022 foi a promulgação. Né? Ele vinha sendo discutido no ano anterior, quase inteiro, né? Essa promulgação criou um momento de transição. Então, quem fizer o investimento e migrar, fizer o uso da energia fotovoltaica validado, né, pela concessionária até 6 de janeiro de 2023, vai aproveitar uma carência de não ter nenhuma incidência de custo, né, até 2045. Aqueles que fizeram investimento após isso, né, vai ter uma parcela ali da tarifa de energia que não vai mais ser compensada, que se refere ao custo da distribuição, né, do uso da rede da concessionária para a energia que for injetada na rede. Né? Então, as pessoas têm que se apressar Sim. e fazer o projeto nesse e período. aprovar até janeiro. Isso. 7 de janeiro de... 7 de janeiro de 2023, isso. Poxa, estou querendo fazer, mas não sei se eu consigo, vai dar tempo, ainda tem que instalar tudo. Na verdade, assim, tem que ter a aprovação. Então, é o parecer técnico de acesso. A TAB está auxiliando vários clientes que estão nesse processo a ter essa aprovação e aí a gente tem um período para poder instalar. Tá? Então, vamos lá, eu tenho um comércio médio, né, uma indústria pequena, a gente tem aí cerca de 120 dias após essa aprovação para instalar, para ficar nessa regra. Se eu tenho uma indústria, né, um comércio maior, uma rede, eu estou fazendo um investimento talvez num terreno longe de onde eu consumo atual, né? Eu tenho aí eu tenho 12 meses, né? Então 360 dias para fazer a instalação e a validação. Porém, então eu tenho tempo. Na verdade não, né? Porque esse parecer técnico de acesso é dado por alguém, que não é a TAB, é a concessionária. Então a gente trabalha em cima dos dados e entrega para ela um projeto, que depende da capacidade de pessoas que ela tem à disposição para fazer essa avaliação. Então, se a gente está falando que nesse final de ano a gente tem uma alta demanda, né, significa que a gente não tem pessoas suficientes lá para, possivelmente, dar conta dessa demanda. Então, quanto antes a gente fizer a submissão, né, a gente consegue, digamos assim, ter essa maior tranquilidade de dizer que vai ser aprovado em tempo. Esse é o ponto mais sensível hoje. O pessoal tem que correr. Realmente correr. Antes. Nós temos aí pouco mais de 3 meses, né? Olha, a partir de semana que vem, né, segunda-feira teremos 3 meses e 2 dias. Olha só, é muito tempo. Semana que vem, agora, hoje, né, hoje 3 meses e 2 dias. Olha só. Então, o tempo realmente está um pouco justo, né, mas que, poxa, tenho tantos investimentos para avaliar nesse final de ano, né, será que vai ficar para o ano que vem e tal? Cara, faça uma conta financeira, né, será que vale a pena eu deixar de abrir mão de algo que eu já estou considerando, ou que eu gostaria de pelo menos ter uma noção neste momento, que pode ser aproveitado até 2045, ou eu vou entrar na nova regra? Se entrar na nova regra vai valer a pena, vai ser bom, mas agora está melhor, entendeu? Então quem fizer este ano vai ficar, pelo cálculo aqui, 23 anos sem pagar essa alíquota. Quando foi promulgada a lei, pensada a lei, a ideia era 25 anos, que é o tempo de maturação do investimento. O que é maturação? É o prazo de garantia que ele vai gerar energia. Tem sistemas no Reino Unido que já fecharam 40 anos gerando energia, né? O primeiro do Brasil, inclusive, semana passada, fechou 25 anos gerando energia e continua performando. Então, assim, a lei ela quis dar essa oportunidade de, né, performar o ativo, digamos assim, né, performar todo o investimento no período que ele é proposto, só que ele gera por mais tempo. Tipo a garantia do carro. Se você compra um carro, né, ele tem garantia de 3, 5 anos às vezes, né? Mas quanto tempo tu usa esse carro? 5 anos? Não. Vai usar 10, 15, depende de como tu cuida, né? Então ele pode durar mais, claro, vai performar menos, porque ele vai ter o desgaste, mas ele vai performar. Então o solar é similar. Pode ser que a gente está falando aí do investimento, né, que os próprios consumidores estão fazendo, que vai ser estruturante para o nosso país. Porque ele vai gerar energia e contribuir para o meio ambiente por um período muito acima daquilo que a gente está projetando. Né? E o que a gente está projetando tem viabilidade econômica e técnica. Né? Quero falar um pouquinho da TAB, a TAB Energia. Aonde que fica a TAB Energia? Perfeito. Ela faz projetos, faz instalação? Fala um pouquinho da TAB Energia. Perfeito. Pessoal, a TAB é uma empresa focada, né, que desenvolve projetos para comércios, indústrias e agronegócio e também para investidores.
Então vamos pensar naqueles projetos que têm maior complexidade, que precisa de uma sinergia de matérias aí da engenharia, na engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Todo esse know-how em conjunto gera projetos de grande segurança e isso gera retorno, né? Então a TAB ela está focando nesses desafios, os desafios que têm a maior perícia técnica. Então são projetos naturalmente maiores. Por que a gente está fazendo isso, Thiago? Porque a gente entende que quanto maior o projeto, mais ele economiza de energia, então mais impacto na sociedade ele vai trazer. O propósito da empresa é gerar valor para a sociedade por meio da energia renovável. Então, como eu gero mais valor? Né? Focando nos projetos que trazem mais impacto positivo para a sociedade. Então, essa é a TAB. Tá? A gente trabalha desde o começo o desenvolvimento do projeto, dentro das suas constrições, seja financeira, de recursos, seja técnica de área disponível, seja técnica de infraestrutura elétrica, seja em momento da empresa, seja em orçamento, enfim. Toda a situação a gente entende a realidade do cliente como se fosse um médico, né, tentando curar um câncer, né, dá o prognóstico e trabalha para, né, eliminar essa doença, né, que é a conta de luz. Então essa é a TAB. A gente hoje já tem no nosso portfólio, né, inúmeros clientes multinacionais, né, alemãs, americanas, multinacionais brasileiras, de porte industrial, líderes nacionais. Tem uma empresa que é cliente nossa, né, que ela tem mais tempo em atividade que a própria questão do Brasil República, tá? Ela tem 140 anos. Então, assim, a gente atende esses nichos, tá? E também para investidores, né? Poxa, eu tenho um fundo, eu tenho um family office, eu quero diversificar meu investimento, eu quero alocar em diferentes matérias. Pô, você já tem alguma coisa alocada em energia? Não tem? Bacana. Que tal alinhar energia renovável, ou seja, fazer um investimento que tem retorno financeiro e ainda te traz, né, um impacto ESG, né, que é o Environment, Social and Governance. Então, a gente ajuda essas pessoas, esses investidores, esses fundos a alocar recurso de forma eficiente, né, para trazer retorno e também pensar no longo prazo da sociedade que eles estão inseridos. Então, a TAB é essa empresa aí cheia de sonhos e vontade de fazer acontecer. Que legal. Bacana. A gente vê pelo brilho dos olhos, né? Poxa, quando a gente fala, né, do orgulho, que bacana. Eu pesquisei no site da TAB Energia, né? Falando em TAB Energia, tabenergia.com.br. Né? Antes da nossa entrevista, fui lá, né? Vi alguns projetos. A Deller, né? Fala um pouquinho da Deller, tem a ProRim também, o Hospital Bethesda, né? Fala um pouquinho dos projetos. A gente tem, então, por exemplo, projetos que têm grande impacto social. Por quê? Né? Imagina uma ProRim, um Hospital Bethesda, o Hospital de Lages, né, que é o infantil, o Hospital de Maravilha, o Hospital de Palmitos, que é um centro de referência neurológica. Todos esses projetos, eles foram feitos, né, pensando em como aquele hospital extrai o máximo possível de economia para que aquele recurso que antes era destinado a um custo vire retorno direto para a sociedade. Porque se eu tenho menos 15 mil de custo mensal, eu tenho mais 15 mil para tratar as pessoas. Entendeu? Então, a gente tem, né, no nosso portfólio projetos que tem esse, digamos assim, esse impacto também, né, e que são marcos, né? Por exemplo, o projeto da ProRim, ele é o maior projeto de solo em área urbana de Joinville. Puxa. É um projeto de solo, né? O Deller é o maior projeto em telhado, né, de Joinville, está entre os top 10 aí do sul do Brasil em telhado. Quantas né? placas tem lá? Lá são cerca de 2.400, 2.350, não me recordo de cabeça. Mas é mais de 1 mega de potência instalada em telhado. Poxa. Em telhado. Então imagina qual que é o desafio. Pô, telhado, tem que ser avaliada a estrutura do telhado. O que tem embaixo desse telhado? É inflamável? Como é que eu faço as proteções? Como é que eu faço a questão, né, elétrica? Né? Se eu consigo não expor ao risco aquele meu cliente. O seguro dele permite isso? Né? Vi isso tudo, instalei. Como é que fica a questão de a gente não ter nenhuma filtração? Né? E depois a interface com o funcionário. Então, né, como eu falei, grandes desafios, mas muita vontade para fazer acontecer. Então, deixa a gente muito satisfeito, né, de conseguir entregar, gerar esse valor para os clientes a ponto de eles confiarem na gente, né? Esses desafios, que também são desafios que têm um certo valor, né, intrínseco, né, significativo, e a gente conseguir ter a satisfação deles, né? Inclusive o projeto da Deller, no relatório que eu vi na última conferência, a gente prometeu um volume de energia e está entregando 104%. Olha só. Né? Então isso é o que? Eficiência de projeto. Depois de dimensionado, a gente tenta sempre otimizar como aloca o inversor, né, o uso dos cabos, né, as inclinações,
e como a gente deixa ele disposto para fazer manutenção preventiva, tem todas essas situações. Legal. Eu tive um amigo meu, quando eu estava vindo para cá, né, eu falei, vou entrevistar sobre energia solar. Legal. E ele falou assim, tá, dia de chuva ou nublado, a energia solar não está funcionando. Sim. Aí eu queria que você tirasse essa dúvida a respeito de, no dia nublado, dia de chuva, está rendendo, está gerando energia solar? O que a gente precisa para fazer geração de energia fotovoltaica é a luz, né? O princípio é a luz. Quando eu tenho chuva, eu tenho menos incidência de luz, mas eu não deixo de ter luz, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, o sol, tempo limpo, eu tenho a máxima capacidade de geração. É como se fosse uma hidrelétrica. Quando o reservatório está cheio, a gente gera mais energia, ok? Quando o sol está limpo, o céu, mais energia é gerada. Quando o reservatório da hidrelétrica está baixo, eu tenho menos capacidade de geração. Quando eu tenho chuva, eu tenho menos capacidade de geração, mas eu não deixo de gerar. Certo. Entendeu? Certo. Essa é uma analogia. Mesmo nublado está gerando. Está gerando. Quanto está gerando? Depende. Chuva, 40%, 50% da capacidade, nublado 60%, 70%, sol a pico, né, passando nuvens eventualmente 90%, 100% da capacidade disponível que ela pode gerar. O investimento, como é o investimento em energia solar? Né? Quanto que eu preciso pagar? Tem financiamentos para fazer? Legal. Isso é bem interessante, pessoal, porque assim, né, como é um investimento de valores significativos, né, o financiamento é um caminho para isso, né? E é um caminho legal, porque na verdade a economia paga parcela ou fica algo nesse sentido, então tu consegue viabilizar praticamente sem investir, né? E depois que termina de pagar parcela com a economia, o ativo é teu, né? É patrimônio. Então a gente até usa relação para empresas, né? Hoje a gente tem lá, né, todo empresário já viu um DRE, né, demonstrativo de resultados. Então ele olha lá, né, receita, custos, energia, beleza. Que tal pegar esse custo de energia e jogar lá mais para baixo, custo financeiro, troca de energia para a parcela do financiamento. Só que a parcela de energia ela é infinita, do financiamento é finita. Depois que ela termina, o que acontece? É seu. Vai lá, tudo, última linha, resultado líquido. Entendeu? Então essa é a magia. Tu transforma alguma coisa, né, que é um custo infinito e ineficiente para algo finito e depois resultado. Dependendo da conta de luz do empresário, é uma possível aposentadoria. Puxa. Né? Porque imagina se o cara tem hoje seu custo de 15, 20 mil, né? É uma aposentadoria legal? Sim. Ou não? Claro, claro. Olha só, interessante. Entendeu? Muito interessante. É, exatamente. Não dá para dispensar dessa forma. Deve-se pensar dessa forma, porque a gente não pode ter na nossa cabeça como investimento de energia, um investimento significativo, a gente não pode pensar ter o imediatismo, né? Eu vou pagar o mais barato possível, porque daí o retorno é o mais rápido possível. Poxa, tu está, né, considerando os custos e os riscos involuntários, né? Poxa, comprei um material mais barato, não tem milagre. De algum lugar tem que vir essa diferença de preço, né? Vai ter que ter alguma economia em algum lugar. Então, um equipamento mais simples, não é um equipamento premium, ou tem que economizar em cabo, não sei o que, projeto e tal. Isso tudo, uma hora a conta chega, né? Então, vou ter um custo de manutenção maior, posso dar problema. Se não for de uma marca de renome, né? Por exemplo, a gente trabalha exclusivamente com WEG. Então, se a garantia não funcionar, né? Porque o papel aceita tudo, o que eu faço? Né? Fico sem o meu ativo? Eu vou correr esse risco? Então, a gente não pode ter esse senso imediatista, né? É um investimento que tem maturação e com essa maturação vem o retorno. Com esse retorno, a gente está falando de taxas de retorno extremamente interessantes. Hoje a gente pode falar num horizonte de 10 anos performando, ele vai te pagar em cerca de 15% a 22% ao ano. Né? Então, dependendo da modalidade tarifária que o cliente investe, se for baixa tensão, até em Joinville a gente está falando de um investimento que pode se pagar em torno de 4 a 5 anos, talvez. Certo. Né? Dependendo da região da empresa, até em menos tempo. Né? Depende do custo da energia e da radiação que está disponível nesse local. Né? Como é que eu consigo fazer um cálculo? Né? Eu tenho X gastos com energia elétrica hoje. E se eu colocar a energia solar no meu telhado, né? Como é que eu faço esse cálculo? Como é que é feito esse cálculo? A avaliação para a gente entender se faz sentido e como faria sentido, né, para a empresa ou para o investidor, é ver o que ele tem hoje de custo. Então,
simples fatura de energia, a gente já consegue fazer essa avaliação, né? E a partir disso ver o que a gente tem disponível de área para fazer a geração. Então, às vezes não é só a conta, né? É o que a gente pode usar para gerar energia. Então, basicamente com a fatura de energia a gente consegue fazer, né? É como se fosse um médico pedindo exame. A gente vai no laboratório, vem lá o resultado, a gente começa a interpretar aquilo para dar um diagnóstico. Então, com a fatura de energia a gente consegue avaliar, né? Se eu quiser fazer uma simulação rápida, no site da TAB a gente tem lá, né, tabenergia.com.br, a gente tem um simulador. Nesse simulador, ele vai dar um pré-dimensionamento, pelo menos uma estimativa da quantidade de placas que vão ser necessárias, quanto de gás de impacto, né, ambiental, ou seja, você vai deixar de poluir, né, e também outros dados que vão dar um norte se faz sentido ou não. Qual que seria uma economia prevista num período, né? Lá no nosso site a gente tem isso. Caso aquilo não te deixe satisfeito ou você quer realmente uma coisa mais aprofundada, no site também a gente tem nossos contatos, né? Que o empresário ele pode solicitar, a gente faz um estudo sem custo, né? Realmente um diagnóstico para ver se faz sentido. Oh, interessante. Ó, acessando tabenergia.com.br, tem um simulador, dá para fazer um simulador ali, saber quanto é que vai economizar. Também tem, né, todas as informações ali. No site, além de fazer a simulação, infinitas vezes, quantas forem, né, necessárias ou, enfim, temos um blog com várias informações atualizadas que dão um contexto do momento, né, da energia solar e os resultados. Tem vários cases nossos, né, de outras empresas. Às vezes o empresário ele encontra uma que está no seu nicho, né? Poxa, né, isso é um ponto interessante, né? Porque imagina assim, como eu falei antes, né, tem uma empresa que faz seu papel, aquela empresa que faz seu papel e está pensando no futuro. Essa empresa que já investiu, ela tem dois caminhos. Como não tem mais esse custo ali que eu comentei, ou ela baixa o preço e ganha mercado, então isso é um problema para quem não tem, porque não vai ter essa competitividade, ou ela não baixa preço e ganha margem, então aumenta seu lucro, seu retorno, né? Em tempos difíceis, ter a capacidade de baixar preço sem reduzir margem é um diferencial competitivo. Que bacana, legal. Né? Nós estamos falando aqui, Joinville, Santa Catarina, mas vocês já ultrapassaram os limites de estado, né? Já estão em outros estados, né? Sim. Vocês estão atendendo já... Sim, a TAB hoje, né, a gente é de Joinville, a empresa foi fundada aqui, iniciou aqui, e a gente é muito feliz por isso, porque é uma cidade extremamente rica de oportunidades que nos proporcionou nos desenvolver, né? Mas, como a gente tem esse propósito que eu comentei anteriormente, Thiago, a gente viu que tinha sinergia em outros lugares, né? Tinha essa necessidade em outros lugares. Então, hoje a TAB já tem projetos em todo o sul do Brasil, no Sudeste, no Centro-Oeste, e a gente tem, inclusive, já uma filial no Mato Grosso, né? Porque o agronegócio, hoje ele está muito deficiente de soluções robustas, né? Realmente, a qualidade e o preciosismo de engenharia, de técnica que a gente tem aqui, naquele lugar, né? Que hoje, né, vamos dizer... É o grande diferencial Brasil no mundo, né? O nosso agronegócio que ajuda muito a nossa economia. Então, a gente entendeu isso, está lá, né? Já aí há 3, 4 meses e está tendo aí uma procura bem bacana lá também, né? É diferente a dinâmica, né? Elas são muitas usinas solo, para aproveitar, né, os custos que eles têm com a colheita, após a colheita, né? Com armazéns e tudo mais. E também, né? A gente está tendo bastante, né? Estamos satisfeitos lá. Puxa, empresa, indústria, agronegócio, que bacana. Então, está bem cercado aí. A TAB Energia está bem adiante, está bem avançada, né? Estamos buscando aí, né? Estamos buscando sempre atender o pessoal da melhor forma, né? O site está bem estruturado, tem um simulador. Você quer saber quanto é que você vai economizar, quanto é que você precisa, quantas placas você precisa no seu telhado, no seu terreno aí. Você tem todas as informações ali. Que interessante. Perfeito. Inclusive, né, fiz o projeto, né, tenho interesse, faz sentido. E agora, né, o que eu faço? A gente acompanha do começo ao fim, tá? Isso é então, interessante, desenvolve o projeto, instala, faz o comissionamento, validação com a concessionária, todo pós-venda. A gente tem um programa de pós-venda chamado TAB Performance, ou seja, a gente quer a performance daquilo que o cara investiu, o que está no papel tem que acontecer, a gente leva isso extremamente a sério, tem que dar retorno e
porque não mais do que foi prometido, né? Então a gente tem leva isso bastante a sério. E também, poxa, preciso de ajuda para viabilidade. Um projeto complexo de várias nuances, a gente faz um project finance, se for preciso. Tudo bem. Mas, em geral, né, a gente ajuda a captação de recursos, um financiamento com uma cooperativa, ou às vezes com um banco, uma financeira, ver os meios ali para que aquilo pare de pé, né, para que seja viável para o empresário fazer um investimento. Então, a gente acompanha isso tudo. Que ótimo, que legal. Nosso papo está muito bom, estamos aqui conversando com o Michel Kazmierski, né? Ele diretor da TAB Energia Joinville, atendendo aí o Brasil inteiro, né? Já está aí no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, né? Um dos maiores, né? Para você ter uma ideia, Brasil tem aí 860 mil sistemas instalados, né? Pode crescer muito mais, né? Santa Catarina também é o quinto estado com maior, o maior estado da federação com mais potência instalada. Com mais potência instalada, nós temos aí uma projeção muito grande. Sim. Michel, nós estamos acabando aqui o programa, né? Faltou comentar alguma coisa, destacar alguma coisa, tá? Fica bem à vontade. O que eu gostaria de comentar com o pessoal é que existe, assim, será que vale a pena, né? Não custa nada hoje para o empresário fazer esse estudo sem compromisso, porque às vezes isso vai além daquilo que ele imagina, né? A gente tem empresas, clientes nossos, que já conseguem, na venda daquele produto que ela comercializa, seja uma máquina, seja um serviço, usar esse benefício, né, que ele tem para a empresa dele também como diferencial de venda. Então a gente está vendo agora, né, em função da guerra, enfim, o que está acontecendo na Europa ali, que a própria Europa em si está entendendo que ter uma geração própria não é mais uma questão de que é legal, que é bacana, que vai ajudar o meio ambiente, que é o futuro. É uma questão de independência, né? Hoje, por exemplo, a Europa depende muito do gás russo. E a Rússia resolveu que não quer mais vender, né, para a Europa. O que a Europa vai fazer? Vai passar frio? Vai ficar sem energia? Não. Você resolver esse problema. Só que se eu sou dependente de uma fonte ou se eu sou dependente de uma forma de consumo de energia, eu não tenho escolha. Quando a empresa ela é autossustentável, significa que ela é independente. Então, não é a questão de que é legal ter ou vale a pena, é a questão de que se eu não fizer isso, talvez eu esteja me expondo a um risco que eu não controlo. Se eu for independente, se eu gerar minha própria energia, eu escolho. Então, talvez essa liberdade seja o ponto mais importante para ser pensado, não para agora, mas talvez já para o ano que vem, para outros momentos que a gente fica na mão, né, desses custos aí que a gente não controla. Se a gente faz investimento, a energia é nossa. Eu acho que isso é interessante. Ótimo. Boa constatação, boa constatação. Independência, né? Independência energética. Poxa, que legal. Olha aí, ó. Tá na hora de você colocar energia solar aí no seu telhado, no seu terreno. É um baita no investimento, né? Perfeito. Consulta lá, TAB Energia, né? Você vai ter aí grandes surpresas aí e, quem sabe, né, instalar logo antes de janeiro de 2023 e ficar fora da alíquota, né, Michel? Exatamente. Poxa, que legal. Michel, nós estamos chegando ao final desse programa especial. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o momento aqui, pessoal. Legal. Na próxima, né? Logo você retorna para atualizar aí, para ver como é que está esse marco legal da energia distribuída. Estamos à disposição. Legal. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até mais. Até breve.